Palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba, uma família para pertencer. Bom dia, graça e a paz do Senhor, meus amados. Que bom aí que você chegou para esse comecinho de semana. Como já vimos, uma semana bem especial, onde nós vamos assim dar graças ao Senhor nosso Deus na próxima terça-feira, pelos 28 anos, que o Senhor nos tem permitido prosseguirmos sendo igreja desde Morungaba. É sempre desde aqui e em favor de todo mundo para onde o Senhor nos enviar. Quantos estão comigo nisso? Nesse movimento missionário, nessa atitude, sempre seguindo o eterno nosso amado. E que bom que hoje pela manhã nós podemos abrir as nossas Bíblias e vamos fazer isso no livro dos Juízes. E vamos para o capítulo de número 13, inicialmente, para uma pequena leitura e depois finalizando no capítulo de número 16. E aí desde já eu deixo uma tarefa de casa para você. Quantos estão comigo desde agora? Muito bom. Para que você leia na sua casa depois os capítulos de 13 a 16, para você ter um pouquinho mais na compreensão das coisas que eu vou compartilhar aqui a partir desta leitura que nós vamos fazer. Tem muito mais, e para você seguir sendo enriquecido e ajudado, é importante que você leia esses capítulos conforme eu já compartilhei aqui. Então diz a palavra do Senhor, em Juízes 13, nós vamos ler os 5 primeiros versículos, e depois ler algumas outras porções. Eu vou direcionando, Jéssica, com calma, para que a gente faça isso juntos, tá bom, meu amor? Então diz assim a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 13. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. E ainda nesse mesmo capítulo de número 13, nós vamos ao desfecho desse primeiro acontecimento que nós lemos, acompanhando a leitura no versículo 24 agora, por favor, onde está escrito o seguinte: quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele morava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. E finalmente, para que nós encerremos esse primeiro momento de leitura, nós vamos ao capítulo 16, o final do capítulo, e nós vamos ler os versículos de 28 e até o versículo de número 30. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos.
Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Você pode orar comigo mais uma vez, por favor? Vamos juntos? Deus nosso Pai, nós queremos agradecê-lo pela bênção de hoje pela manhã, comecinho de uma nova semana. Desde esta casa de oração, nós vamos ao encontro e nos unimos ao que agora estão também conosco, acompanhando pelo canal, e nos unimos a eles quando eles assim o fizerem durante a semana, ou nos unimos também àqueles que em algum tempo, no registro que temos compartilhado nesse canal, aqueles que no tempo também, ó Deus, forem pelo Senhor conduzidos para fazerem parte daquilo que também hoje pela manhã o Senhor quer neles fazer pela palavra do Senhor que foi lida e agora estará anunciada. Dá-nos, portanto, a Tua graça, a Tua presença, abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração e habilita-nos para uma vida conforme a Tua vontade. Olha aqui, Senhor, para todos os que estão aqui reunidos, e o Senhor sabe como chegaram, como estão, o Senhor sabe, ó Deus, o que estão carregando, mas ajuda-nos neste tempo, que seja um tempo proveitoso, que seja um tempo precioso, que seja um tempo, Senhor, de aperfeiçoamento das nossas vidas, sempre para que elas sejam nas Tuas mãos, um instrumento de transformação deste mundo, e que tudo seja para a glória, e que seja para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, e assim nós Te agradecemos, e nós o fazemos com ações de graças, no nome do Senhor Jesus Cristo. E como igreja, você pode unir-se a mim e juntos declararmos? Amém. E que bom, gente. Hoje deveria estar pregando aqui o pastor Wellington, ele enfermou, não conseguiu chegar. Então ontem, já mais para o final da noite, fizeram a gentileza de me avisar. E aí então eu resgatei esta palavra que já trazia no coração, pretendendo, se houvesse oportunidade em abril, de compartilhar com vocês, dentro deste mês tão especial, que é o mês da Páscoa, que é o mês também do aniversário da nossa igreja, e dada a oportunidade, aqui estou para fazer isso. Você sabe que o livro de Juízes é um livro assim, bastante peculiar. Se você está fazendo as leituras bíblicas conforme a proposta do nosso devocional, é uma proposta, é um caminho, o que eu recomendo é que você esteja alinhado conosco, lendo o devocional e fazendo leituras bíblicas diárias. Nós lá em casa estamos assim, fazendo as duas coisas, fazendo o devocional e lendo a Bíblia por inteiro. Então nós estamos agora já para começar os 10, 11 últimos capítulos do primeiro livro das Crônicas. Já passamos pelos Juízes, já ficou para trás na nossa leitura. Mas é um livro, como eu disse, quantos estão comigo ainda? Bastante peculiar, então fique aqui comigo. É um livro bastante peculiar, porque a gente vai para esse livro e a gente encontra sexo, violência, estupro, massacres, brutalidade e fraude. Destoa muito do que a gente espera encontrar na palavra de Deus, você concorda? Mas a palavra de Deus é assim, honesta. Se tem um livro que é honesto, é a palavra de Deus, porque nos entrega as coisas como elas aconteceram. Porque é a história da intervenção de Deus na vida de todos nós, e nós somos capazes dessas coisas. Então foi um tempo bastante complicado, e a gente precisa entender o porquê do livro, porque nós precisamos ouvir Deus dizendo o seguinte: se é isso que vocês podem me oferecer, se é com esse tipo de gente que eu poderei contar, então vamos lá. Porque Deus não está disposto a abrir mão do seu plano de salvação, nem do seu plano de redenção. Ele sempre vai em frente. Por mim e por você, entendeu? Ele nunca desiste, apesar das circunstâncias das pessoas com as quais ele possa contar. Ele tem um plano e ele vai até o final. Não é bom ouvir isso? Que o nosso Deus é um Deus determinado, Ele não se frustra, apesar das frustrações que vão acontecendo no palco da existência, causadas por mim e por você. Ele avança, e Ele faz isso por mim e por você.
Então o nosso Deus, Ele já estabeleceu em favor de toda a humanidade, que se necessário Ele vai seguindo, usando as pessoas, inclusive as mais improváveis. Levanta a sua mão assim. Você também é um improvável e Deus quer usar você. Então assim, diga, pode contar comigo, Senhor, pode me usar, porque apesar de mim, obrigado porque o Senhor tem um plano e o Senhor nele me incluiu. Então, tem assim, uma frase que define bem a atmosfera desse livro aqui. E que depois, se você for para o livro dos Juízes, você vai encontrar, inclusive no livro dos Juízes, termina da seguinte maneira. Quantos estão comigo ainda? Termina da seguinte maneira, não é? Que não havia rei em Israel e as pessoas faziam o que bem entendiam. As pessoas faziam o que bem entendiam. Essa é a atmosfera desse livro. Complicado, não é verdade? Quando todo mundo faz o que quer, não é? Então, é por isso que Deus estava ali, sem nunca perder o controle, apesar das pessoas, e é por isso que nesses dias, Ele levanta os chamados juízes. São pessoas que em nome dEle vão agir, que em nome dEle vão atuar. Deus, Ele vai permitir disciplinas sobre a sua gente, vai permitir disciplinas para, em relação e em favor do seu povo, é sempre em favor. A disciplina nunca é contra nós, mas em nosso favor. Disciplina de Deus é coisa boa, amém? E quando Deus assim o fez, o povo clamava, e tudo que quer, e tudo que Deus quer, é que o seu povo possa voltar para Ele de todo o coração. Diga assim, de todo o coração. Então voltar para Deus de todo o coração tem a ver com liberdade, para que nós possamos ser finalmente livres. Depende muito de nós voltarmos a Deus, e nós assim o fizermos de todo o nosso coração. Então você vai ver no livro dos Juízes, quando de novo você for para lá, para fazer algumas leituras, para conferir se aquilo que o pastor pregou no domingo pela manhã está realmente escrito na palavra de Deus, você vai encontrar muitas das vezes Deus levantando pessoas, homens e mulheres, que lideraram exércitos, e com estes exércitos livraram Israel das mãos dos inimigos que foram se levantando, parte da disciplina de Deus. Só que aqui nesses capítulos de 13 a 16, nós vamos ver uma carreira solo. Deus não levanta um juiz para liderar um exército. Deus levanta um homem em carreira solo, e o seu nome é Sansão. E agora está com ele uma tarefa, um homem contra uma nação inteira, quais sejam os filisteus. Nós já lemos aqui no começo do capítulo de número 13, que de novo os filisteus estavam agindo contra Israel. Foi o próprio Senhor quem entregou Israel nas mãos dos filisteus, que já por 40 anos estavam oprimindo o povo de Deus. É nesse contexto que, em primeiro lugar, nasce esse homem chamado Sansão, que tem um propósito desde antes da sua própria concepção. Percebe isso? Deus sempre tem um plano. E é por isso que nós lemos aqui que havia este casal, o Manoá, a esposa dele, Tavinho, não aparece o nome. O que a gente sabe que ele era estéril, o que a gente sabe é que até este momento eles não tinham construído uma família, tendo filhos, mas o Senhor vem ao encontro desse casal, e eles recebem essa notícia de que ela, portanto, engravidaria. E perceba que aquilo que Deus, Ele quer fazer e começa a fazer a partir de um casal, já tem uma coerência com aquilo que Deus espera da família inteira. Porque o que o Senhor Ele está dizendo sobre o filho que vai confiar para este casal, é de que ele vai ser nazireu. O nazireado era um voto de consagração, Jéssica. Nós vamos encontrar isso um pouco antes, nos primeiros livros das Escrituras, ali na lei. É um voto de consagração, um voto de separação. Quantos estão comigo ainda? E aqueles então que, portanto, tivessem esse voto, eles deveriam se ocupar com 3 coisas. Eles não poderiam tocar em coisas impuras,
Então a gente teria que parar um tempinho para pensar sobre o que significa essa impureza, mas basicamente isso. Eles não poderiam tomar nenhuma bebida que fermentasse, então aquilo que é feito da uva, não poderiam consumir, e não poderiam cortar os seus cabelos. Essas marcas definiriam o voto do nazireu. E olha como Deus se ocupa desde antes da concepção. Ele vai dizer para a mãe: olha, a começar de você não beba bebida forte, bebida fermentada, não coma nenhum alimento que seja impuro. Então a coisa, gente, é, por assim dizer, intergeracional. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que eu e você, como pais que nós somos, eu e você, como homens e mulheres de Deus que nós somos, primeiro passa por mim e por você, para depois passar pela vida dos nossos descendentes. Quantos entenderam isso? Então as minhas e as suas decisões, elas importam. Percebe? Seja você já um vovô, seja você um papai, uma mamãe, um titio, uma titia, seja você alguém que entendeu o seu chamado em Jesus Cristo, você tem responsabilidade em relação às suas gerações. Há gerações que você puder influenciar. Quantos estão dispostos a isso? É assim, Dona Teresilda está lá, Antonella está aí hoje, Dona Teresilda sabe que as coisas que são da parte de Deus em favor da sua netinha, passam pela vida dela. Certo, irmã Teresilda? Ela já pôs a mão no coração e do jeitinho dela fez assim. Amém. É assim. Então, o Sansão, ele já nasce para viver consagrado ao Senhor. E como nós lemos aqui, assim que ele nasceu e recebeu esse nome, o Senhor o abençoa enquanto ele crescia. Quantos creem que a bênção de Deus é sobre a nossa vida dia após dia? E é assim. E enquanto ele crescia, a bênção do Senhor ia alcançando, percebe? Ele nasce com um propósito, ele já carrega uma missão, a de ser um libertador, João. Propósito e missão, diga assim, propósito e missão. O nosso propósito, sermos gente parecida com Jesus, a nossa missão, fazermos discípulos de Jesus. Como gente que se parece com Jesus, nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós somos convidados a sermos discipuladores, a sermos pessoas que vão fazer discípulos para Jesus, e com Jesus também participar dessa missão de salvação, dessa missão de salvamento. O Sansão, ele seria um libertador. Disse o texto ali que quando o anjo da parte de Deus apareceu para a esposa de Manoá, disse assim: olha, o seu filho, ele vai começar a libertar a nação dos seus inimigos. Então ele tem propósito, o de ser alguém consagrado, o de ser alguém que tenha um alinhamento com o eterno, o de ser alguém que leve o eterno em conta, o de ser alguém que se pareça no seu caráter, na sua maneira de ser, na sua maneira de existir, na sua maneira de viver, com o Deus que está chamando esta família para participar com ele dos planos dele em favor de toda a humanidade. Não tem a ver apenas com o tempo que eles estão vivendo. Quando a gente estica a linha do tempo, a gente percebe que o que Deus está fazendo lá, Felipe, tem a ver com nós aqui. Porque o que Deus está falando lá, num tempo em que cada um fazia o que queria e o que bem entendia, era interferir nessa decisão para preservar esta nação, a fim de que no tempo preservados, eles chegassem no kairós de Deus, no tempo certo de Deus, onde Jesus nasceria para cumprir a sua missão em favor de mim, em favor de você. Está tudo conectado. Quantos entenderam isso que eu disse aqui? Nunca é assim tão pequenininho como a gente pensa. Sempre é algo muito mais amplo do que a gente alcança. Então, ouvindo isso, você já entendeu que passa muita coisa por você. Quantos se sentem mais responsáveis agora? Levante a sua mão. Mais responsáveis. Então não fuja dessa responsabilidade. E é por isso que esse menino nasceu,
recebeu o nome de Sansão, o Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito Santo, nós já lemos esse texto aqui, no finalzinho do capítulo 13, começou a agir nele, ele estava, portanto, devidamente capacitado por Deus para funcionar com tudo que ele precisava, com tudo que ele podia, porque estava capacitado, e com tudo que ele devia, porque ele cresceu nesse ambiente piedoso da sua família, que o preparou para ser um instrumento nas mãos de Deus. Você entende isso? Então o meu potencial e o seu potencial, eles estão assim muito bem estabelecidos em Jesus. Quantos entenderam até aqui a palavra? Estão comigo? Estão comigo? Então o nosso potencial está muito bem estabelecido em Jesus. Se você que está aqui, já está em Cristo Jesus, está em Jesus, é assim, a condição mais extraordinária que um ser humano ele pode chegar, de unir-se perfeitamente ao que Deus tem para mim e para você durante todos os dias da nossa história, passa por esse encontro com Jesus. Pessoas na Bíblia, quando tiveram este encontro, foram absurdamente transformadas, né? O apóstolo Paulo, não vou ficar entrando no detalhe, mas apenas para mencionar, um nome que aparece em caixa alta, assim, né, escrito em letras maiores nas Escrituras Sagradas, ele teve todo o seu entendimento e a sua compreensão de vida, quando o Deus a quem ele servia ganhou o nome dele é Jesus. O Deus a quem nós servimos tem nome, o seu nome é Jesus. Então, é por isso que, diante deste propósito, e contando com a presença de Deus nas nossas vidas, nós temos tudo para dar certo. Deu para entender isso? Temos tudo para dar certo. Nesse nosso mês de aniversário, nós chegamos até aqui. Nós podemos dizer, como já lemos no livro do profeta Samuel, né, quando aquela expressãozinha, Ebenezer, que significa? Ebenezer, que significa? Olha aí, não é? Até aqui nos ajudou o Senhor, mas cabe a mim e a você seguirmos assim. Só que o Sansão, de pretenso gigante libertador, porque era esse o seu potencial, ele tinha propósito e tinha missão, mas de gigante libertador ele se tornou um fracote, por permitir-se ser refém de si mesmo. É o que acontece com todo mundo, que se tornar um refém de si mesmo, do seu próprio ego. Você sabe que o pior demônio que se manifesta em mim e em você, somos eu e você, é o nosso ego, é o nosso eu. O primeiro demônio a ser exorcizado na minha vida e na sua vida é o meu ego e o seu ego. É o que nós precisamos. Sempre entender, sempre alcançar. Nunca se esqueça disso. De que assim o nosso pior inimigo e primeiro inimigo é íntimo. E aí então, quando a gente olha aqui para o Sansão, nós vamos perceber que apesar de ele ter sido criado entendendo o seu propósito, e de ter sido criado compreendendo uma missão muito bem estabelecida, e de carregar a presença de Deus, porque o texto está dizendo, o Espírito de Deus começou a agir através dele. Quer dizer que era notório para aqueles que olhavam para ele, que tinha uma presença, que tinha algo especial, que o capacitava para fazer as coisas que ele era capaz de fazer. Mas apesar de tudo isso, isso não foi suficiente. Sabe quando tudo não é o bastante? E quando é que a gente diz para Deus que tudo não é o bastante? Quando nós chamamos a gestão da nossa vida para nós mesmos. Quando agora nós somos, por assim dizer, autogerenciáveis. Não é isso que o livro de Juízes está dizendo para a gente, Gabi? Que cada um vivia como queria e fazia o que queria, do jeito que queria. Quantos estão entendendo isso? Está muito claro para todos nós aqui?
No ano do Espírito Santo, o que é que nós estamos sendo convidados desde o comecinho do ano a fazer? A nós nos alinharmos com aquilo que é a vontade de Deus. Então a nossa vontade, ela dá lugar à vontade de Deus. Sai a minha vontade, entra a de Deus. Quantos já entenderam isso esse ano? E é por isso que nós estamos engrossando o caldo da nossa compreensão, lendo o devocional, lendo a palavra de Deus, sendo bem intencionais aqui nos nossos encontros, nas mensagens que nós estamos trazendo. E é por isso que eu estou com a Bíblia aberta aqui em Juízes, trazendo esta mensagem para você. Porque aí então o Sansão, ele decidiu, e você depois lendo as Escrituras Sagradas você vai encontrar isso, se você depois em casa fizer a leitura, como eu estou orientando, dos capítulos 13 ao 16, ele vai decidir se casar com uma moça filisteia. Os filisteus são os inimigos do povo. E ele quis convencer os seus pais a de fato darem aquela moça por sua esposa. Então, um ponto aqui, olhe para mim. Cuidado com a sua obstinação. E a obstinação da gente é aquela incapacidade, diga assim, obstinação. A incapacidade que eu tenho, a incapacidade que você tem de dar ouvidos a conselhos necessários. A obstinação da gente, pastor Francisco, é a incapacidade que a gente desenvolve de dar ouvidos a conselhos necessários. E você tem que reconhecer que você já deixou de dar ouvidos a conselhos que foram necessários e a conselhos que foram dados. Presta atenção, toda vez que você ignora um conselho necessário, você se faz alguém obstinado. E você vai colher os frutos da sua obstinação. Você vai colher o fruto da sua obstinação. Tinha um desenho do nosso tempo, né, Tavinho? Carangos e motocas. Aí tinha uma motoquinha que vivia assim, mas eu te disse, mas eu te disse, mas eu te disse. O Espírito Santo também de vez em quando vem lá, mas eu te disse, né? Mas eu te disse, mas eu te disse. Então a obstinação é algo que aparece na vida de Sansão. E aí o que é que Deus ele faz? Olha só, Luana, diz a palavra de Deus o seguinte, que Deus faz com que todas as coisas venham a cooperar. É claro, o texto continua, para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre tem alguém que anseia a Deus de todo o coração. E em favor dessas pessoas que querem ser livres de verdade, quantos estão comigo? Que irão buscá-lo de todo o coração, que é o que Deus está sempre no livro de Juízes tentando fazer o seu povo voltar para si e buscá-lo de todo o coração. É que Deus aproveita, e o texto vai dizer que Deus usa essa situação para usar Sansão, apesar dele, contra os filisteus, para começar a agir contra os filisteus. A ideia era libertar Israel dos filisteus. Deus usa a situação para começar a agir. O texto vai dizer isso para a gente no capítulo de número 14, depois você vai ler direitinho. Mas ainda assim, é importante que você preste atenção em quão obstinado você é. Enquanto obstinado você está. Preste atenção nisso. E dê ouvidos aos conselhos necessários. A gente não gosta muito de, você tem que. Como assim você tem que? A gente precisa saber escutar os conselhos que são necessários. Pai e mãe são pessoas que dão conselhos necessários. Pastor é alguém que dá conselho necessário. E tem muita gente madura que dá conselho necessário. Cabe a mim e a você sabermos ouvi-los e acolhê-los. Mas então o que acontece com Sansão, apesar de tudo que ele carrega na sua vida, que é uma coisa para mim e para você também prestarmos atenção. No capítulo de número 14, por conta desse contexto, de ele ir à terra da moça para conhecer a moça com quem ele queria se casar, diz a palavra de Deus que o versículo de número 5 do capítulo 14, que quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina, de repente um jovem leão atacou Sansão. Diz assim, o leão atacou Sansão.
Isso. E aí então a palavra de Deus nos diz que naquele momento o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com um tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Quantos creem que a Bíblia não mente? O poder do Espírito foi suficiente para que ele fizesse isso com o jovem leão. O jovem leão o atacou, certo? Não é um perigo, não é um risco, não é algo assim, não é, que coloca a nossa vida em risco, em perigo, mas o Espírito de Deus lhe deu vitória sobre aquilo que era o risco do momento. Percebe? O Espírito de Deus, ele está sempre agindo em mim e em você para nos dar vitória sobre aquilo que são os riscos e os perigos que todos os dias, de repente, podem vir contra nós. Os ataques que nós recebemos todos os dias, o Espírito de Deus está para nos capacitar, para que nós possamos sair vitoriosos desses confrontos. Quantos entenderam isso? Sairmos vitoriosos desses confrontos. Mas então, diz que, algum tempo depois do versículo 8, quando ele voltou a Tímina para o casamento, ele saiu do caminho. Diga assim, ele saiu do caminho. Como é um problema a gente sair do caminho? Como é complicado quando a gente se desvia do caminho. Lembra-se de que a proposta de Deus para Josué é assim, olha, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda no que diz a palavra de Deus, é assim, não pegue a palavra de Deus para você entender a palavra de Deus do seu jeito. Entenda a palavra de Deus como Deus disse que a palavra dele deve ser acolhida, entendida e vivida por você. Não se desvie disso. Não dê um jeitinho, não faça de conta que ela está autorizando você a fazer o que você acha que você deve fazer, porque você acha que Deus tem que entender que é assim que você tem que se resolver. A palavra de Deus continua sendo a mesma, é única. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ele era nazireu, ele não podia tocar em coisas impuras, mas ele sai do caminho, continuando o texto, menina Jéssica, para ver o cadáver do leão. Entendeu? O que é que ele tinha que voltar para o cenário, que já é um cenário que já passou, já foi. Mas ele vai lá, e quando ele chega lá, o que é que ele encontra? Descobre um enxame de abelhas. Elas haviam feito mel dentro da carcaça. Ele pega um pouco de mel com as mãos, foi comendo pelo caminho, e além disso, deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Então o que é que está acontecendo com ele? Este autogerenciável, esse que carregava um propósito, uma missão e que tinha a presença de Deus na sua vida, fadado a dar certo, a simplesmente ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele está abrindo mão dos seus princípios e dos seus valores. Ele sai do caminho. Ele vai quebrar esse elo de consagração. Então diz assim, o Sansão encontrou doçura, só que foi na podridão do cadáver do leão que estava apodrecendo. Ele foi em busca de doçura. Às vezes a gente vai em busca de doçura, mas no lugar errado. Mas além disso, ele também foi buscar prazer. Diga assim, o Sansão buscou prazer, mas naquilo que era proibido. Ele foi à carcaça do leão, e ele então decidiu saborear o mel. Doçura e prazer. Doçura na podridão, prazer no que era proibido. Foi a escolha dele.
talvez alguns de nós, ouvindo esta palavra, cheguem à conclusão que foram pelo mesmo caminho. Mas todos nós, ouvindo a palavra, somos ajudados para nunca irmos pelo mesmo caminho. Porque o único caminho é o caminho para o qual Deus aponta. Esse é o caminho seguro. Ele pode ser estreito, mas ele é seguro. A porta pode ser pequenininha, mas ela dá acesso a um ambiente seguro. E quando a gente entra por esse caminho, e a gente passa por essa porta, a gente encontra provisão, segurança, salvação. Foi o que Jesus disse, e o nosso destino é esse. O que Deus planejou para todos nós, e não algo diferente. A condenação, que nunca foi e nunca será o projeto de Deus para nenhum ser humano nascido sobre a face dessa terra. Então, quando a gente olha para isso, nós vamos perceber que aqui tem uma questão entre reputação e caráter. Ele faz escondido. Ele leva o mel para os seus pais, para que os seus pais também comam deste mel, mas ele não conta onde foi que ele encontrou este mel, porque contar onde foi que ele encontrou este mel, significa ele denunciar a si mesmo para os seus pais, então dizer, olha, eu Nazireu, de maneira alguma deveria ter tocado no cadáver, eu Nazireu, de maneira alguma deveria ter, portanto, comido deste mel que deu dentro de um cadáver. Ele quer preservar a sua reputação, quando na verdade ele devia ter cuidado do seu caráter. Então presta atenção no que eu vou compartilhar com você. Cuide do seu caráter, que Deus se responsabiliza pela sua reputação. Comprometa-se com o seu caráter, que da sua reputação Deus vai cuidar. É Deus que vai cuidar. É assim que a gente na vida precisa se organizar. Então uma lição para mim e para você. Se você não pode contar para ninguém o que você está fazendo, não faça. Se o que você está se prestando a fazer não é algo que ninguém pode saber, então não faça. Não permaneça fazendo, não continue fazendo, porque está errado. Tem algo aí que está desvirtuando você, apequenando você, afastando você daquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. Então perceba isso também, que se você tem amizades que você não tem coragem de contar para os seus pais, amizades que você não tem coragem de contar para alguém que talvez seja um mentor espiritual, amizades que você não tem coragem de contar para o seu pastor, amizades que você não tem coragem de permitir que as pessoas fiquem sabendo, então não as tenha. É simples assim, é fácil assim. Então é uma questão de nós sermos preservados naquilo que a gente já sabe. Sabe onde que é o nosso lugar da derrota? É normalmente naquele lugar que no poder do Espírito Santo um dia a gente já teve vitória. Ele não tinha vencido o leão. Por que ele teve que sair do caminho e voltar ao mesmo cenário do leão? Por que fazermos assim? Hoje pela manhã, preste atenção, o poder do Espírito Santo está disponível para ajudar você a sair dessa encrenca, mas você tem que tomar uma decisão. O que passou, passou. O lugar onde um dia você teve vitória, celebre aquela vitória, mas não volte mais para aquilo. Deu para entender isso? Tem coisas na vida das quais o Senhor nos libertou, então você não pode mais ir ali, por curiosidade, por tentação, por sedução. Fuja disso. Eu já tive vitória. Quantos de nós temos testemunhos para contar? Eu tenho os meus testemunhos. Eu sei das áreas onde no passado o Espírito Santo já me deu vitória. Cabe-me não voltar mais para aquilo. Não voltar mais para aquilo. Quantos entenderam isso? Eu não vou ficar dando exemplos aqui. Você tem que saber.
Se você é alguém que um dia recebeu vitória da parte do Senhor, de algo que já foi o seu cativeiro, o Espírito Santo te livrou dali, não volte mais para lá. Não cutuque. Não se permita, celebre a vitória. E hoje pela manhã, seja livre em nome de Jesus. Seja livre. Talvez você voltou, talvez você caiu, talvez você foi lá de novo. Seja livre agora. Seja livre agora. Tome a decisão agora. É aqui. Se tem uma coisa que é profética, como eu sempre disse, é esse momento onde a gente pega a palavra que veio do céu e a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nesse momento, cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados e o poder do Espírito quer se manifestar na minha vida e na sua vida. Porque preste atenção numa coisa: se a gente não voltar atrás, o segundo passo da quebra do elo de consagração com o Senhor acontece mais rápido. Você pode perceber que demorou bastante tempo, se você fizer uma leitura assim, da vida de Sansão, demorou bastante tempo para ele chegar a quebrar esse primeiro elo com o Senhor. Porque é assim, viu? Sucesso e fracasso, ambos são processuais. Você não chega ao sucesso da noite para o dia. Mas você também não fracassa da noite para o dia. É tudo processo. Quantos estão entendendo isso? É tudo processo. Não é de repente que a coisa aconteceu. É um processo para você se dar bem ou para você se dar mal. Ou tem excelência e dedicação, ou tem muito vacilo, negligência, imprudência e escolhas equivocadas e escolhas erradas. Mas preste atenção, quantos tem o Espírito Santo aqui? Você está capacitado para ir bem. Você está empoderado para ir bem. Então você não precisa sair daqui como você entrou, nem você que está em casa. Se você está entendendo esse chamado do céu para a sua vida aqui, então cuidado, para que você, porque tudo o que o diabo precisa é que você erre uma vez dentro de um processo em que você vai se permitindo, para depois ele tentar estabelecer na sua vida um estilo de vida destrutivo. Eu vou repetir, tudo que o diabo precisa é de que você, nesse processo de ir se permitindo, caia uma vez, que então ele vai tentar estabelecer isso como um processo de vida destrutivo. Então, como a gente sabe que é assim que ele trabalha, desculpa dizer, mas é muita burrice sua se permitir ser conduzido por ele. Quantos são libertos pelo poder do Espírito Santo? Então seja alguém sábio no Senhor. Sábio no Senhor. A sabedoria deste mundo, Tiago vai dizer na sua carta, ela é mundana, ela é demoníaca. Mas a sabedoria do alto, ela é pura. Ela é pura. É isso que nos salva. Deu para você entender? Então, é assim, um auto-reconhecimento que nós precisamos fazer desses processos que vão acontecendo na nossa vida. E daí, o que é que acontece na sequência nesse mesmo capítulo, que denuncia a segunda quebra de elo de consagração do Sansão. Diz que ele então, ele vai para Tímina, versículo de número 10, e ele oferece uma festa ali, como era costume do noivo. É verdade que em nenhum momento aqui, o texto bíblico, temos que ser assim, muito corretos com isso, irmão Dirceu. Viu, Heleninha? É verdade que o texto bíblico diz assim, Sansão pegou vinho, bebida fermentada e bebeu. Não diz assim, desse jeito, Mariel. Você que gosta de estudar a palavra no detalhe. Mas no detalhe do texto, essa palavrinha festa, ou banquete, que aparece em outras traduções, Felipe, todos os estudiosos dizem o seguinte, essa palavrinha só era usada quando teve muita bebedeira envolvida. O que faz que a gente entenda que o Sansão, muito provavelmente, enveredou por esse mesmo caminho. Então, o que o nazireu não podia fazer mesmo? Ele não podia tocar na coisa impura. Foi no leão e tocou, e comeu do mel que nasceu ali na carcaça do leão. O que ele não podia fazer em segundo lugar? Ele não podia beber nada fermentado, nada que fosse da uva. Segundo elo, quebrado,
segundo aspecto da sua consagração, deixada de lado. E sabe o que é que acontece com Sansão? É que ele diz assim: como o Espírito Santo continua vindo e usando a minha vida, está tudo bem. Porque é essa a noção e a experiência de muitas pessoas, que fazem de conta que está tudo bem, quando as pessoas sabem que o processo que ela está permitindo na sua vida denuncia que não está bem, mas faz muito tempo que não estava bem. Deu para você entender isso? Quantos estão entendendo isso? Porque o que é que nós temos aqui envolvido? Nós temos aqui a ideia de que, para Sansão, o fazer no poder do Espírito que vinha sobre ele era mais importante do que ele foi chamado para ser. E nunca o fazer será mais importante do que o ser. O que Deus deseja, através de Sansão, é chamar pessoas para voltarem para Ele de todo o seu. E Sansão está servindo a Deus de todo o seu? De maneira alguma. Ele está servindo-se. Servindo-se. Achou doçura na podridão. Achou prazer no que era proibido. E quando a gente está assim, presta atenção, quantos estão comigo ainda? Quando a gente está assim, se tem alguém que sabe quão vulnerável nós estamos, é o inimigo das nossas almas. Porque a gente vai ficando vulnerável. Porque a gente não está percebendo, mas isto começa a aparecer na nossa vida. E aí então vem, o que também lendo a sua palavra depois, você vai encontrar a oportunidade para o inimigo agir através de uma mulher chamada Dalila. E quando você ler, você vai perceber como o Sansão se envolveu com essa mulher. Então, como ele não caiu em si, ele precisou cair em dó mesmo. E nesse encontro com essa mulher, você vai perceber que ele conheceu-a, tornou-se vítima do seu próprio descuido e passou a viver debaixo da influência daquela voz. E ela, orientada pelos inimigos, pelos filisteus, chegou e disse assim: olha, me conta qual que é o segredo da sua força. E por 3 vezes ele contou para ela uma história diferente. Que se você usar cordas novas, se você fizer trança no meu cabelo, porque se você usar... E aí ela fez tudo aquilo enquanto ele dormia, dias distintos, é claro, tem assim um tempo que passa. E os inimigos vinham, e quando eles chegavam, o Sansão se levantava, e então expulsava e vencia todos os inimigos que vinham para pegá-lo ali, sorrateiramente. Mas diz o texto da palavra de Deus, quando nós chegamos no versículo de número 15 do capítulo 16, que Dalila disse assim para ele: como você pode dizer que me ama, se não me conta os seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. E diz assim a palavra, capítulo 16 de Juízes, versículo de número 16 agora. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não... Assim o inimigo vai continuar agindo na vida daqueles que descuidados estiveram num processo de queda. Deu para você entender? O inimigo não brinca em serviço. Ele está determinado a comprometer a obra de Deus na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Entenda isso e não brinque com isso. Até que ele não suportou mais, e por fim contou-lhe o seu segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, e se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. E aí então, enquanto ele dormiu, ela cortou seu cabelo, e aí finalmente os filisteus vieram, e diz no versículo de número 20,
Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Você pode ler comigo o finalzinho, portanto? Não sabia, porém, que o Senhor o havia... Tragédia. O Senhor o havia deixado. Preste atenção numa coisa. Se Sansão não contasse para os seus pais que ele tocou no cadáver e comeu o mel e levou o mel, como ele não contou, seus pais a princípio teriam como saber? Não teriam. É algo assim muito interno, entende? No meio da bebedeira, pode até ser que ele bebeu ao lado dos outros, mas pode até ser que ele tenha feito isso às escondidas, em algum momento. Necessariamente ninguém precisou vendo beber. E necessariamente ninguém precisa saber o que é que tem numa taça, num copo, alguma coisa, para identificar aquilo. São questões que são, por assim dizer, o que eu quero chegar, mais pessoais. Agora, você imagine encontrar o Sansão, que antes tinha cabelo, agora com a cabeça completamente raspada. Dá para perceber ou não dá? Porque é algo mais externo. Quando aparece na vida da gente, é porque tem coisa errada na vida da gente, já faz tempo. Por isso que é processo. Deu para você entender? Então é nesse sentido que a gente precisa cuidar muito. Quando muda por fora, é porque antes já tinha mudado por dentro. Às vezes a gente encontra, e às vezes só de conversar com uma pessoa, o tipo de palavreado, você já percebe o quanto a pessoa, ela se afastou do Senhor. Às vezes você encontra, e só pela maneira como a pessoa, ela se comporta, você já percebe assim, como se afastou dos caminhos do Senhor. Como se descaracterizou, a palavra é essa, a gente se descaracteriza. Então nesse ano do Espírito Santo, o que é que a gente precisa entender, meu querido irmão? Sabe o que é que tinha que ter acontecido, viu, Flori, com o Sansão? Ele tinha que fazer o seguinte: quando ele foi lá, e ele tocou no leão, e ele comeu mel, ele tinha que ter percebido, o que foi que eu fiz? O que foi que eu me permiti fazer? E ele tinha que ter se arrependido. E sabe o que é que ele mesmo deveria ter feito de imediato? Ele mesmo deveria ter raspado a sua cabeça e começar tudo de novo. Presta atenção, com o Senhor, quando houver arrependimento, sempre tem recomeço. Diga assim: recomeçar. É uma possibilidade para todos nós, meus irmãos, mas tem que ter arrependimento. Essa é a palavra mais poderosa. Recomeçar. Recomeçar. É assim que a gente faz em casa entre marido e mulher. É assim que a gente faz entre pais e filhos. É assim que a gente faz uns para com outros. A gente recomeça, a gente assumindo aquilo que é a nossa parte. Rapa a cabeça, começa de novo, consagra de novo, porque no poder do Espírito Santo a gente consegue. É no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Então, é voltar enquanto é tempo, é não deixar que a vergonha me impeça de lidar com isso. Nunca permita que a vergonha te impeça de você lidar com isso, de você lidar com tudo o que você precisa. Não deixe de fazer o que é certo, por conta da vergonha que você carrega. Não deixe. O Senhor já te chamou. E se o Senhor te chamou, Ele sinalizou que Ele não está disposto a abrir mão de você. Não abra mão do Senhor, portanto, por nada, não abra mão do Senhor. Recomece, volte. Volte para o lugar da segurança.
Então, caminhando aqui para o final, a gente precisa, portanto, percorrer esse caminho da liberdade para finalmente nós sermos livres. Diz o texto que ele foi preso, teve os seus olhos furados, foi colocado como escravo ali dos filisteus, e houve uma festa, e ali naquela festa muita gente dentre os filisteus se reuniu. Eles estavam, na verdade, adorando o seu próprio Deus, o Deus deles, um Deus que não é um Deus de verdade, um Deus que não é um Deus vivo, mas eles estavam, diz o texto, louvando o seu Deus, e estavam, então, portanto, desejosos de zombar de Sansão, e por isso que o trouxeram, e o colocaram amarrado entre duas colunas ali, e estavam ali se divertindo, porque às vezes, amado, a gente escorregou, virou um hábito, o hábito virou um vício, o vício virou uma prisão. Estão comigo? E essa prisão agora é um inferno na sua vida. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui para mudar essa história, para mudar a minha história, para mudar a sua história, para mudar a nossa história. Sempre haverá a graça de Deus que quer trabalhar em meu favor e que quer trabalhar em seu favor. E é por isso que ali preso, ele fez a oração que a gente já leu, que foi a oração dos versículos 28 e seguintes do capítulo 16. Ele orou ao Senhor: lembra-te de mim, lembra-te de mim. É um clamor de uma consciência. E ele vai dizer assim: que eu morra com os filisteus, que eu morra com os filisteus. Mas Senhor, só mais uma vez, ele está tentando recuperar tudo que ele perdeu. Isso para a gente é um chamado a entendermos. Vou pedir para a menina Jéssica colocar Mateus 16, os versículos de 24 a 26, onde a gente encontra escrito o seguinte, leia comigo por favor. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, leia comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se pegar a sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. E finalizando, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Então esse é o caminho, quando nós estivermos de fato dispostos a morrer para nós mesmos, para sermos livres de verdade, em arrependimento. É aí que o poder da ressurreição vai nos alcançar. É aí que o poder da ressurreição vai nos alcançar. O texto diz que quando Sansão então derrubou ali aquelas colunas e o templo desabou, versículo 30 do capítulo 16 de Juízes, e os governantes filisteus foram todos mortos, e diz assim que Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. E a gente vai dizer: olha aí, está vendo? Pois é, até parece que é um elogio, né? Eva, quando eu chamo alguém assim, é só para interagir com vocês, viu? Tá? As últimas 24 horas, filha, já passaram. Josimar, o que a gente não fez nas últimas 24 horas foram as oportunidades que a gente deixou passar de fazer. Deu para você entender isso? O fato dele ter matado mais pessoas com a sua morte do que em toda a sua vida, não é um elogio para ele. É uma censura contundente, Cíntia.
de que ele não aproveitou o fato dele saber qual era o seu propósito, e muito de qual era a sua missão, e principalmente alguém que quando aconteceu para a vida, já nasce por vontade de Deus, e o Espírito de Deus era com ele. Ele não canalizou na sua vida até aqui tudo o que ele deveria ter canalizado para poder servir ao Senhor com tudo que ele podia e com tudo que ele devia. Então não tem tempo a perder. E agora não adianta você ficar se lamentando. O que você tem que fazer é dizer o seguinte: a partir de agora na minha história vai ser diferente. E se você deixar passar, é tempo que passa e não volta. E me permita dizer, sendo franco, Paulo, apóstolo aos Romanos, vai dizer: cada um prestará contas a Deus de si mesmo. De si mesmo. De si mesmo. Isso precisa entrar em mim, para me trazer um senso de responsabilidade que eu preciso ter com a minha vida. Não dá para perder tempo. Então, em cada momento que eu estiver lá em casa com a minha esposa, eu tenho que ser para ela o marido que Deus precisa eu seja para ela. Eu tenho que ser para os meus filhos o pai que Deus precisa eu seja para os meus filhos. Eu preciso ser o pastor que esta igreja precisa. Enquanto eu estiver aqui, esta igreja ela tenha. Porque é o tempo que eu tenho para poder fazer. Eu preciso canalizar os meus esforços para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então é canalizar em vida o poder do Espírito Santo para viver o meu propósito e cumprir a minha missão. Então não seja mais vacilão, não viva mais assim. E olha, isso aqui não é para te condenar, receba por outro lado libertação. Isso aqui é para te libertar. Isso aqui é para te libertar, é para libertar você, é para libertar você. Então, para encerrar aqui, um paralelo entre Sansão e Jesus. Vou ler por causa do horário, mas fique comigo que está tempo ainda. Sansão e Jesus, ambos nascem por intervenção divina, ambos são chamados para serem libertadores. Sansão foi profundamente instável, obstinado e desobediente, mas Jesus, ele viveu uma perfeita obediência e esteve totalmente alinhado com Deus. O Sansão, ele teve um poder extraordinário, que aparecia na sua força física, mas também aparecia uma fraqueza moral que ficou muito evidente. Jesus, por outro lado, íntegro e irrepreensível. Fomos chamados para parecer com Jesus. Sansão venceu o leão, mas se curvou diante dos seus próprios desejos. Jesus nunca pecou, e por isso, ele venceu a morte. Ambos foram traídos e entregues aos inimigos e humilhados, mas Sansão chegou a isso por suas escolhas erradas, por amor próprio. Jesus chegou a isso porque escolheu nos amar. Sansão derrota seus inimigos com a sua morte, morrendo junto com eles. Jesus, com a sua própria morte, morre pelos seus inimigos, eu e você. Põe ao fim o domínio do pecado, e na sua ressurreição vence o nosso maior inimigo. O salário do pecado é a morte. Sansão termina tentando recuperar o que perdeu. Jesus termina cumprindo perfeitamente o que ele veio fazer. Sansão mostra que o seu chamado foi sem consistência, sua força foi sem domínio, sua queda e restauração, essa última apenas parcial. Jesus revela santidade, obediência e salvação, tudo em alto nível, de forma plena. Sansão aponta para a necessidade, mas Jesus é a resposta. Sansão venceu morrendo por causa de seus erros. Jesus venceu morrendo pelos nossos. Eu quero terminar com Isaías 40:31 e trazer esse texto aqui para nós podermos colocar a nossa vida diante do Senhor. Lá em Isaías 40:31, esse texto bem conhecido. Veja comigo, leia junto comigo, por favor. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam,
caminham e não desfalecem. Eu queria chamar a atenção para esse movimento: voar, correr, andar. Eu lembro quando eu cheguei, e no ímpeto na gente, né? Eu quis voar. Mas sabe o que é isso? Isso aí é a força também da juventude que a gente carrega, né? Eu cheguei em 99, então eu estava com 28. Quantos tem 28 aqui? Levante a mão aí. Pessoal de 28 aí. O Otávio, eternamente 28 anos. Todo ano quando ele faz aniversário, e aí, Tavinho, 28 de novo? Mas tem essa fase, né? A fase que a gente quer voar, né? A gente quer voar. Mas você sabe que o voo exitoso é aquele que pousa em segurança. Entendeu? Então tem esse movimento na vida da gente. Porque tão importante quando fazer aí o cruzeiro, é você pousar e em segurança continuar caminhando em direção àquilo que é o seu destino maior, que está proposto por Deus nosso Pai. Então a gente precisa na vida se organizar assim. E a gente prosseguir. Talvez seja apenas agora que eu consiga fazer, prosseguir caminhando. Mas não é uma caminhada qualquer. É uma caminhada cheia de consciência, mais madura e no poder do Espírito Santo. Eu acho que caminhando agora eu tenho chance de chegar ainda mais longe do que quando eu talvez falava assim, né? Tem que voar, né? Para dar conta de tudo. É disso que eu estou falando, gente. Não é de pretensão de voar, nossa, o cara está voando, está voando, né? É aquela pretensão que a gente tem de abraçar tudo assim, como se a gente desse conta, e a gente não dá. Mas na minha caminhada hoje, eu consigo enxergar com mais juízo, eu consigo enxergar com mais clareza, eu consigo entender melhor os processos. E eu quero ocupar o meu lugar ao lado de todo mundo que Deus também chamou para juntos a gente realizar. É por isso que hoje de manhã, eu trouxe essa palavra aqui para a igreja, para que a gente possa, de novo, alinhar com Deus. Para a gente alinhar, porque não dá tempo de perder. Não desviar de propósito, não deixar de lado a missão e guardar os nossos princípios, os nossos valores. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, para mim pessoalmente agora, está sendo uma grande bênção, o compromisso de ter uma vida devocional, sabendo que eu estou ladeado por um exército que Jesus levantou. Isso me ajuda, eu falo, eu não estou sozinho nessa caminhada, e aí que eu tenho mais ânimo para fazer ainda. Às vezes, por um dia mais corrido, a gente projeta assim, hoje vai ficar mais para o finalzinho da noite, e você chega naquele momento, já com um pouco mais de cansaço, mas você fala assim, não, ainda tem um alimento que o Senhor preparou, que eu vou me nutrir desse alimento, eu preciso. E a gente vai ali, tira aquele tempinho, e que nem o Felipe falou na quinta-feira, que teve o encontro de fé aqui, ele falou assim, depois do louvor, estou até mais leve. É assim, que quando a gente atrai a presença de Deus com as nossas iniciativas de busca, o Espírito Santo vem e deixa a gente mais leve. Então a gente não precisa terminar como Sansão. A gente pode recomeçar hoje, a partir dos erros dele, e a gente alcançar o que está preparado no coração de Deus para as nossas vidas. Eles prepararam uma canção, breve, mas um momentozinho, para que nós possamos cantar e nós possamos orar também. Vamos fazer isso juntos, meus irmãos?
Vamos deixar a cançãozinha para o pessoal que está em casa também. E a oração hoje vai ficar para o final aqui. Não vou me demorar muito. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, eu sei sim. Há poder no nome de Jesus. Creia nisso. Creio que há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mais uma vez, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. E esse sangue nos faz livres, o seu sangue nos faz livres. Cante: eu sou livre, cante assim: eu sou livre. Seja liberto. Sua liberdade nele. Eu sou livre, e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos creem assim? Na libertação que o Senhor traz para a sua vida. Vocês ficaram meio sem saber o que fazer, né? Não disse para vir aqui, para ficar de pé, nada. Mas tem que ser assim uma reação da gente, muitas das vezes, que seja muito de verdade. Eu não sei o que aconteceu em você ao ouvir a palavra, mas eu espero que a palavra tenha afetado você. Que a palavra tenha afetado você. Eu e você, de vez em quando, nós temos que recomeçar na nossa história. Nós temos que recomeçar na nossa vida. Nós temos que talvez raspar a cabeça e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor me chamou com um propósito e eu tenho uma missão da qual eu não vou abrir mão. Então eu raspo a minha cabeça na tua presença e eu começo de novo. Eu quero ser nas tuas mãos uma grande bênção. Uma grande bênção. Eu queria fazer uma oração com vocês agora, na forma de uma canção, tá bom? Você está em... tá. Dá uma migradinha para lá aí, tá quase... Isso. Põe a sua mão no seu coração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Diga para ele assim: a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei
as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar. A ti, meu amado, nós nos unimos à criação, celebrar ao Senhor, exaltar o teu nome. Celebramos sempre, meu amado, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Abra suas mãos. Deus nosso Pai, eu quero hoje pela manhã agradecer pelas decisões que foram tomadas aqui neste lugar. Decisões de fé, de gente que entendeu que há um propósito e um chamado, uma missão a ser cumprida, e que nenhum de nós aqui, Senhor, ó Deus, nenhum de nós pode dizer que ficou de fora, porque o Senhor nos chamou a todos, e nós queremos nos alinharmos com o Senhor hoje pela manhã. Nós ouvimos a palavra e nós tomamos decisões, e em arrependimento, Senhor, nós queremos recomeçar. Talvez alguns de nós aqui estão, por assim dizer, num voto de consagração, raspando as suas cabeças, Senhor, por assim dizer, dizendo: Senhor, nós entendemos e nós vamos retomar, recomeçar, para assim de novo nos consagrarmos ao Senhor e vivermos todas as implicações do nosso chamado, em propósito e em missão. Que é quando o Senhor enviar agora esses que estão aqui, quando o Senhor nos enviar agora, nós possamos ser devolvidos para as nossas casas, para as nossas famílias, sermos enviados em direção das pessoas com quem nós vamos nos encontrar no nosso dia a dia, desde aqui a nossa saída, aqui mesmo onde os nossos carros estão estacionados, aqui mesmo onde talvez nós vamos nos deparar com alguém que não vai ajudar muito. Hoje mesmo, talvez, quando nós vamos ter que sair daqui e enfrentar circunstâncias que estão desafiadores, notícias que chegaram, que nos desestruturaram, que tentaram roubar o nosso ânimo, mas nós saímos daqui, Senhor, compreendendo que nós estamos plenamente capacitados pelo Teu Espírito, e nós vamos para a vida, para seguir Jesus, e desta maneira, Senhor, caminhar como Jesus caminhou, no poder do Teu Espírito, renunciando a muitas coisas, tomando a nossa cruz, morrendo sempre que for necessário, mas para sermos ressuscitados no poder da ressurreição. Esse poder já atua em nós, e é por isso que temos esperança para o nosso futuro. Então sejam enviados como agentes da graça de Deus e como missionários do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Nós nos vemos na terça-feira aqui. Que Deus te abençoe. 19h30. Vai na paz.